de novo. Eu queria convidar você para juntos nós meditarmos uma palavra, algo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, uma mensagem que o Senhor colocará no meu coração. Eu gostaria de compartilhar essa mensagem com você, que essa mensagem ela possa trabalhar na tua vida de maneira que você venha ser impactado por esta palavra. Amém? Abacuque capítulo de número 2, o Senhor tem uma palavra para nós. E diz assim, Abacuque capítulo de número 2, versículo de número 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque essa visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. E se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém? Glória a Deus. Abacuque escreve essa palavra num período difícil, mas algo que nos chama a atenção é que a palavra que ele vai escrever, Abacuque sobe para a torre, se coloca de sentinela e fica esperando o Senhor falar com ele. E a palavra que vem para Jeremias é que então o Senhor disse, escreve a torna legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Era para ele escrever uma mensagem. Que mensagem era essa? O justo pela fé viverá, mas tinha que escrever em tábuas grandes, para aquele que correndo passa. Mas o original nos chama a atenção que a mensagem é um pouquinho diferente. Vai dizer que para que aquele que passar correndo possa ler, ou possa correr com ela. Ou seja, sabe o que Deus está dizendo aqui? Ó, essa palavra, isso aí que você vai escrever, para essa palavra a pessoa tem que correr com ela. Então aqui não é a questão de ser movido, correr com a palavra possa correr dentro. A palavra possa correr dentro. Eu quero te fazer uma pergunta. Com que você tem corrido? Qual tem sido a sua motivação? Algo nos chama a atenção nos dias de hoje, é que a gente corre atrás de tantas coisas, né? Se enche com tantas coisas. Acho interessante que o livro de Provérbios, Salomão vai falar, o pregador vai falar, e no final ele vai resumir, tudo é vaidade. Nada mais do que é vaidade. O que Salomão quer dizer com isso? Como que a gente traduz essa vaidade? Essa vaidade aqui não é de uso, não é de parecer, mas ele está dizendo de vaidade, de espaço vazio. Nada mais é do que vaidade sobre vaidade. Vaidade, no original, vai trazer a questão de espaço vazio, espaço não preenchido. Algo que nos chama a atenção é que a ciência ela trata a questão do espaço vazio como falta de matéria. Falta de matéria, ou seja, quando a gente olha um buraco na verdade nada é um local onde a matéria não ocupou o espaço. Que a gente traz isso para um campo espiritual. Quantas das vezes a gente se enche com tantas coisas, de certo modo ocupamos o lugar de Deus com outras coisas. E o interessante é que essas coisas enchem, mas no final, como diz o pregador, é só espaço vazio. Como diz Salomão, é só espaço vazio.
enchem e sempre está vazio. Falta de Deus. Às vezes nós temos ocupado o espaço de Deus com tantas coisas. Promovemos tantas coisas, fazemos tantas coisas, mas no fundo, estamos vazios. Às vezes eu observo 1 Crônicas, capítulo de número 13, quando se fala da arca. Nós vemos ali Davi e Israel fazendo tanto movimento, tanta festa para trazer a arca. Se parecia que estavam na presença, estavam se movimentando tanto, tanta alegria, mas no final Deus estava observando, e nós vamos entender pelo texto que não estavam agradando a Deus. Estava se movimentando, mas eu chamo a sua atenção porque nem tudo que se movimenta está andando. Às vezes a gente se movimenta tanto, mas não sai do lugar. Nós vivemos em dias que muitos movimentos cobriram a terra. As nossas igrejas, as nossas vidas, nós nos movemos tanto, mas você já observou que a gente corre tanto, se move tanto, mas não sai do lugar, e isso me preocupa. A gente corre para lá, corre para cá, vai para lá, vai para cá, mas no final acabamos no mesmo lugar. Estamos agregando coisas para as nossas vidas que não servem para nada. Estamos só se movimentando. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que Apocalipse diz. Tem aparência de vivo, mas está morto. Só movimentos. E algo que me chama a atenção é que nesses últimos dias Deus está parando muitos movimentos para poder mexer na estrutura. Deus está parando muitos movimentos para poder mexer na estrutura. Sabe quando começou isso? Mês de março de 2020. Deus começou a parar muito movimento para poder trabalhar na estrutura. Os judeus chamam de techuvá. O que é techuvá? É voltar ao original. Então Deus está parando muitas coisas para que muitas coisas possam voltar ao original. Para que muitas coisas, para que Ele possa restabelecer novamente a estrutura. Porque tem muita coisa se movimentando, se enchendo, mas não está funcionando. Parecia que estava dando certo, mas chegou a hora de Deus dar um basta. Algo que me chama a atenção é que a gente vai crescendo. A gente se acha adulto na fé. Vai criando conceitos, preconceitos. A gente estufa o nosso peito, acha que sabe alguma coisa. Acha que é alguma coisa. É um adulto na fé. Não é por causa disso, daquilo. Mas deixa eu te fazer um convite. Deus está parando muitas coisas para poder mexer na estrutura. Sabe por quê? Porque tem muito movimento que não tem agradado a Deus. É tempo de voltar a ser criança. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos indo para os nossos cultos. Estamos dizendo que estamos adorando a Deus, que estamos cultuando o Senhor. Mas o nosso interior está cheio de mágoas, de ressentimentos, de tristezas, de coisas encobertas. Nós continuamos achando que está tudo bem, porque nós crescemos. Isso não tem problema. Quantas das vezes o povo de Israel no período antigo deixou Deus de lado e foram fazendo coisas achando que não tinha problema, que não ia dar nada, que não acontecia nada. Deus não se importava com aquilo. Nós vivemos um período onde as coisas começaram a caminhar desta maneira, onde muitas vezes não tem problema, não tem problema, não tem problema. E Deus só observando. Mas chegou o período de Deus trabalhar na estrutura, parar muito movimento,
para muitas coisas, até mesmo dentro da igreja. Nós entramos para um misticismo religioso, usando tantas coisas, colocando tantas coisas para atrair pessoas, usando amuletos da fé, proporcionando tanta coisa. Mudamos o nosso foco, passamos a buscar pelas nossas prioridades, por achamos que é aquilo que nós mais precisamos, passamos a buscar por causa da prosperidade, pelo ato de posicionamento, de crescer, de ser alguma coisa, mas tudo com a intenção de prosperidade. É necessário voltar a techuvá de Deus, voltar ao original. É necessário nós voltarmos a ser como criança. É necessário voltarmos a sermos como criança. Buscar Deus na simplicidade, na humildade, na inocência, sem segundos interesses. Qual tem sido a sua motivação? Aleluia. Às vezes a gente está correndo, está se movimentando, mas observa que muita coisa não está acontecendo mais. Eu fico triste quando eu olho para as nossas igrejas, e eu fico procurando pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, e nós não enxergamos mais. Pessoas com discernimento espiritual, nós estamos com os nossos olhos tapados e não conseguimos enxergar mais nada. Qual foi a última vez que você viu alguém com interpretação de línguas? Os dons de revelações parece que têm sumido. E algo me chama a atenção, será que Deus parou de ministrar os seus dons para a igreja? A resposta é não. Deus continua na mesma posição, no mesmo lugar, proporcionando as mesmas coisas. A nossa intenção, a nossa motivação é que mudou as coisas. Nós estamos buscando, correndo atrás de outras coisas. Mas aquilo que Abacuque falou, o justo viverá da fé, essa palavra tem que correr dentro de nós, ela tem que se mover dentro de nós. O nosso mover tem sido mudado, nós temos sido motivados por outras intenções, buscar a Deus por outras coisas, por aquilo que Ele pode dar e não por aquilo que Ele é. É tempo de voltar a se mover pela palavra. Pela palavra. Pela palavra. Acho interessante, 2 Reis capítulo de número 4. Eu observo o versículo a partir do versículo de número 8. A Bíblia falando acerca da mulher, a sunamita. Eliseu passou pela casa dela, a mulher concebeu um filho, e quando o menino já estava grande, o menino acaba morrendo. A mulher vai até o profeta Eliseu. Quando ela chega até o profeta Eliseu, ela conta a sua situação, e algo que nos chama a atenção é que Eliseu pega o seu servo, Geazi, pega o seu servo e manda que ele vá. E ele sai na frente. Vai correndo na frente. O menino sai correndo, sai movido por pega seu cajado e sai. Eliseu mandou ele foi. E quando ele chega lá, entra dentro da casa, entra lá no quarto onde está o menino estava lá no quarto do profeta. Sai correndo. Entra lá, põe o cajado sobre o menino, ora, mas nada acontece. Isso me chama a atenção. Ora, põe cajado e nada acontece. Eliseu vem depois. Não vem correndo, ele vem andando. Entra dentro do quarto, põe o cajado, não acontece nada, mas deita-se sobre o menino.
o menino volta à vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente que tem cajado, mas perdeu a autoridade. O que tem de pessoas que perdeu a autoridade? Sabe por quê? Por causa da motivação. O interesse do servo de Eliseu, de Geazi era outro. A motivação era outra. Ele queria status. O pensamento dele era diferente do pensamento de Eliseu. E eu te faço essa mesma pergunta: qual tem sido a sua motivação? Qual motivação? Por que é que você tem buscado ao Senhor? Qual é o seu interesse? Oh, aleluia! Deus está mexendo na estrutura. Deus está mexendo na estrutura. Tem muitas coisas que Ele parou na minha vida e parou na sua vida. É que é para voltar ao original. Às vezes tem portas que foram fechadas, coisas que foram paradas, porque Deus precisava mexer na estrutura. Aleluia. Esse período em que a terra está vivendo, Deus está mexendo na estrutura. Quando Deus para as coisas, muitas coisas voltam aos originais e ficam melhor. Um pouco que a terra parou, os rios, os mares se tornaram mais limpos, o ar se tornou menos poluído. Isso são coisinhas que nós podemos observar, mas Deus está mexendo em muito mais. Deus está mexendo em muito mais. Eu sei que você sabe que Deus está trabalhando na sua vida e algumas coisas Ele parou. Mas é para voltar ao original. É para voltar ao original. Algo interessante. Jeremias capítulo de número 12. Versículo de número 5. A Bíblia nos diz Deus falando com Jeremias. Jeremias, por que tu se cansaste correndo apenas com seres humanos? E quando fores para tu correres com os cavalos, como é que você vai fazer? Jeremias estava cansado por causa, estava correndo, estava vendo a vexação de Israel e se cansou. Mas eu faço uma comparação agora. Quantas vezes nós nos cansamos? Nós começamos a buscar isso, aquilo e as coisas não vêm. E a gente se cansa. Que tem de gente que parou, que desanimou. Quantas pessoas não abandonaram o barco nesse período difícil? Quantas não pararam de remar? Perderam o foco, perderam a motivação, deixaram tudo. Pararam de se mover pela palavra, quando a Bíblia nos diz que o justo viverá da fé. Eu sei que viver da fé é continuar crendo mesmo sem enxergar nada. Talvez você esteja olhando para a situação e não esteja realmente enxergando. Talvez você esteja olhando para a situação e esteja desanimado. Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não vou continuar porque eu não vejo mais perspectiva. Não dá, eu não consigo enxergar nada. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus ainda continua no controle. Deus ainda continua à frente de tudo. Ele só parou as coisas que é para voltar para o original. É para Ele poder mexer na estrutura. Aleluias. Observa. Aleluias. Eclesiastes capítulo de número 11. Quando a Bíblia diz que lança teu pão sobre as águas. E eu abro um parênteses sobre esse período. Num contexto histórico nós vamos entender que esse período era um tempo de águas, onde as águas vinham, era um tempo de muitas chuvas. Só que tinha um problema. Esse período era um período que estava-se em casa, onde não havia guerra. Só que as águas cobriam muitos territórios, então se lançava a semente para que quando as águas abaixassem, ali pudesse brotar a semente e germinar. Era um período onde não havia guerra e todos estavam em casa. Todo mundo estava praticamente parado. Mas mesmo parado, era tempo de
semear. Ei, não tenhas medo. Não tenhas medo. Esse ano, as águas ainda não secaram. As águas ainda estão sobre a terra. Há um tempo determinado que as águas vão baixar. Mas enquanto isso, não tenhas medo. Lança semente. Viva pela fé. Lance pela fé. Porque quando nós praticamos a fé, amanhã ela dará resultado. Deus tem resultado para a tua vida, mas você precisa crer na palavra, ser movido pela palavra e semear. Ser movido pela palavra e não desanimar. Ser movido pela palavra e não recuar. Ser movido pela palavra e deixar a palavra te envolver. Deixar a palavra te conduzir. Deixar a palavra te direcionar. O justo viverá da fé. Quando eu olho para encerrar, quando eu olho para Noé, Deus mandou Noé fazer uma coisa que poucos fariam. Mas o que Noé fez foi pela fé. Acreditou na palavra, ainda que não estava vendo nada, mas fez. E o resultado está até hoje. Nós continuamos falando dele. Ei, seja você o Noé dessa geração. Acredite na palavra. Semeie. Acredite. Confie. Deus está no controle. Soberano Altíssimo Deus. Papai, o Senhor é aquele que conhece a estrutura, o deitar, o levantar. Papai querido, o Senhor é aquele que pode todas as coisas, Senhor. Tudo está no seu controle, Pai. Oh Deus, Papai de amor e bondade. Sustenta o teu filho, Pai, essa tua filha, Pai, que estava vivendo um momento difícil, Pai. Que talvez por uma maneira ou por outra, por um motivo ou por outro, ele se cansou no meio da caminhada, desanimou, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, talvez ele não consiga mais, a palavra não tem, talvez, ardido dentro do coração dele, mas nesse momento, Pai, faz a palavra voltar a arder, faz a chama voltar a acender, Papai, que o Teu Espírito Santo possa tocar essa pessoa e ela novamente possa se mover pela palavra, ainda que os olhos físicos ainda não estejam vendo nada, Pai, que ela possa abrir os olhos espirituais e conseguir enxergar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Pai, que ela venha se lançar novamente, ó Pai, e entender que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Pai, vai visitando, ó Deus. Vai fortalecendo, Pai, ajuda, Pai, o teu filho a continuar caminhando, Papai, mesmo em tempos difíceis, Pai, mesmo em tempos de crise, Pai, que ele possa continuar crendo, sendo movido pela fé, Pai. Que a tua palavra possa correr dentro dele, Papai, e ajudá-lo, Papai, a continuar e não desanimar. Assim eu oro e agradeço o nome do Senhor Jesus. Obrigado, tá? Compartilhe essa mensagem, tá? Que Deus possa, para que mais corações possam ser atingidos. Deus abençoe.